nós temos dois focos centrais bíblicos. O primeiro é vida eterna, não há nada mais importante do que ela. O segundo é vida terrena. Entendemos que quando a carta ao Apocalipse é escrita, ela diz que aquele que vencer não sofre o dano da segunda morte. A palavra morte ali traz a conotação de separação. Na verdade, quando uma pessoa morre, ela só morre porque o espírito deixa o corpo. E quando o espírito deixa o corpo deixa, de ter vida, certo? Assim como o homem estava ali feito, quando Deus sopra o espírito nele, ele obtém vida. Quando o espírito sai do corpo, o corpo morre. Ou seja, quando o espírito se separa do corpo, quando há a separação, o homem enfrenta a primeira morte. Agora nós temos a segunda morte, que é o momento da alma, aquela que deveria voltar para Deus porque pertence a Ele, agora, pelo motivo do pecado, que não foi confessado, que não houve arrependimento, que não houve conversão, essa alma agora se separa de Deus. Como a alma, ela é eterna, o que acontece? Nós olhamos e vemos a preocupação de Deus primeiro com a vida eterna, sempre vai ser assim, mas Ele também tem uma preocupação muito grande com a primeira vida, a vida terrena. Que estilo de vida você vai levar aqui? Você foi criado para quê? Para sofrer, para perecer, para vencer, é sempre vitória, é sempre derrota. Como é que funciona isso? Nós temos falado muito aqui sobre processo. Eu não sei se você já reparou, por muitas vezes, nós vivemos debaixo de um processo sem notar que é um processo. Preste atenção, quando você se levanta, há um processo para você começar as suas atividades. Algumas pessoas levantam, escova o seu dente, toma o banho, outras tomam o banho, escova o dente, outra escova o dente enquanto toma banho. Mas ninguém escova o dente, ou melhor, ninguém toma banho, se vestiu sua roupa primeiro. Normalmente você levanta, vou falar o ritual ou o processo da maioria das pessoas. Você se levanta, certo? Quem tem o hábito de tomar banho, toma banho, escova o dente, se enxuga, coloca sua roupa íntima. Coloca o sapato primeiro? Não, primeiro você coloca a roupa. O sapato vai por... Na verdade, isso é um processo. Coisas que vão sendo feitas, de uma forma, vamos dizer, correta, ordeira. Quando nós vamos viver nessa terra, primeiro nós temos que entender o modelo cujo qual Deus está estabelecendo. Eu vou mostrar para você 7 coisas rápidas em Gênesis, que se nós conseguirmos aplicar na nossa vida, nós vamos levar a nossa vida de uma forma extraordinária. Nós vamos viver uma vida abundante e nós vamos viver momentos pontuais de sofrimento, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então não dá para fugir 100% das aflições. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições e nós vamos ter aflições. A minha pergunta é: qual a quantidade de aflições que nós vamos viver? Todos nós sofremos, mas tem pessoas que têm um nível de sofrimento muito alto. Ele sofre muito mais do que vive, e outras pessoas vivem muito mais do que sofrem. Tem muito mais momentos de alegria, de satisfação, de prazer, do que momento de dores. A nossa proposta é essa, é que a margem de seu sofrimento seja extremamente pequena, para que pessoas que olhem a sua vida te perguntem, observem e digam: que estilo de vida é esse? Eu gostaria de ter isso. Muito mais amigos do que inimigos, muito mais de momentos bons do que de ruins, muito mais de sucesso do que de fracassos.
Esse é o contexto bíblico. E quando olhamos para Gênesis, antes de criar o homem, Deus cria um modelo cujo qual Ele deseja que o homem viva. Que modelo é esse, pastor? Primeiro, o modelo da criação. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, Ele estabelece o modelo de vida que o indivíduo deve levar. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é aquilo que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. E Ele assinou isso no Gênesis, chamando a existência, e disse: haja isso, faça-se assim. Por que é que Ele chama a existência? Por que é que não cria tudo de uma vez? Ele está estabelecendo um processo, onde a base é a fé, chamando a existência as coisas que não existem. E pode notar que todas as vezes que Ele termina algo, o texto também termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele cria pela fé e supervisiona pela visão. Tudo que é feito, no término da execução, há uma supervisão. Ele observa, avalia, verifica. É assim que funciona. Quando nós começamos a entender isso, os sinais do Gênesis 1 podem nos ajudar demais. Primeiro, entenda que o homem viverá pela fé. Por isso ele abre: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós olhamos para isso, aqui vem uma chave. Que chave é? Os céus vêm primeiro, sempre. A prioridade é os céus. Gênesis 1:1. No princípio cria Deus céus e terra. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Ajuntai tesouro nos céus, onde traça, ladrão e ferrugem não pode comer, que não pode destruir. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Note que há uma prioridade aqui. Quem vai viver com Deus vai viver pela fé, é verdade, mas ele também vai ter que entender que os céus sempre têm prioridades. Sempre. Agradar o mundo espiritual, obedecer às sentenças e orientações, todas as vezes. Todas as vezes. Se você é crente, se vai gostar, não vai gostar do que ouvir, todas as vezes que uma voz disser para você que o que a Bíblia diz não é o correto, saiba que falta em você a presença do Espírito Santo. Por mais que você olhe e entenda, a palavra, ela contém, a Bíblia contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Então, se você quer viver bem, entenda: primeiro vem o reino dos céus. Obedeça a Deus. Olhe para as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque lá está guardado, lá está seguro. Aqui é transitório. Quando eu começo a viver isso, tudo que eu vou fazer, a minha preocupação é: como Deus está nesse negócio que eu estou me envolvendo? Como Deus está nesse relacionamento? Como é que é isso para Deus, aquilo que eu estou fazendo? O céu é sempre prioridade. Segundo, disse Deus: haja luz. Segundo princípio desse processo, traga clareza. Deus não vai fazer nada sem antes trazer esclarecimento, sem antes trazer luz, sem antes iluminar o ambiente. Preste atenção: antes de fazer qualquer coisa, ele diz: para que as coisas sejam feitas e supervisionadas, para que as coisas sejam feitas, bem feitas, de forma correta, eu preciso trazer luz. Você quer que eu te dê exemplo bíblico? Fica fácil.
Jacó está fugindo de Esaú, seu irmão. Chega na terra de sua mãe, encontra com seu tio Labão, se apaixona por Raquel e começa a trabalhar 7 anos para casar com Raquel. No final de 7 anos, no dia da festa de casamento, o Labão engana o Jacó e troca Raquel por Lia. Pastor, o que é isso? Isso foi um negócio que foi feito na escuridão. Por quê? Porque o Labão disse para o Jacó: deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. Aqui na nossa terra, a filha mais nova não casa primeiro que a mais velha. Aqui a mais velha casa primeiro e a mais nova depois. Pô, irmão, mas tinha que ter me avisado isso 7 anos atrás. Deixou eu trabalhar os 7 para me dar essa feiosa aí? O que é isso? Um negócio mal feito que não tem clareza. Está assim de gente que só se enfia em confusão, porque vai montar um negócio, mas não sabe nada sobre negócio, quer casar e não sabe nada sobre casamento, quer investir dinheiro, mas não sabe nada sobre dinheiro, quer ter filho, mas não sabe nada sobre ter filho, quer ser crente e não sabe nada sobre Deus. Só vive nas escuras, dando cabeçada. O princípio é, aqui, clareza, prioridade, os céus, estilo de vida, fé. Mas antes de fazer qualquer coisa, ilumine. Procure informação, esclareça, conhecimento. Vai entrar na igreja, quer ser crente com a gente? Vem aqui e pergunta como é que é ser crente aqui. O que pode fazer isso. O que é pecado para você? Descubra primeiro. É assim que funciona. Traga clareza para tudo que você vai fazer, antes de fazer. Por quê? Porque isso torna você mais assertivo. Está assim de gente, está com 30, 35 anos, até hoje não descobriu a direção da sua vida. Até hoje não conseguiu um relacionamento estruturado, porque nunca faz nada de forma clara. O texto me mostra isso. A serpente Eva, o que é aquilo? Uma conversa onde o que a serpente quer perguntar a Eva, ela já sabe. A serpente já sabe a resposta. O que ela precisa saber é se Eva sabe. Porque a mentira o tempo inteiro está tentando descobrir o quanto você conhece sobre a verdade. É isso. O que nós vemos aqui é uma falta de clareza na informação que Eva tem no que diz respeito à árvore. Quando a serpente, ou seja, quando o mal descobre que as informações que ela tem são falhas, são precárias, quando o mal descobre que há mais trevas na mente de Eva no que diz respeito àquela situação do que luz, ele diz: é fácil enganá-la. Por que é que Jacó, mancomunado com sua mãe Rebeca, consegue ludibriar Isaac? Porque os olhos de Isaac estavam na escuridão. É assim que funciona. O que a Bíblia está dizendo: vai fazer qualquer coisa, traga luz. 3 horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos começam a gritar e dizer: é um fantasma. Por que é que eles estão com medo e confundem Jesus com um fantasma? Porque a visibilidade era baixa, estava escuro. Todas as vezes que você vai fazer qualquer coisa nessa vida, antes de fazer, traga luz. Quanto mais luz você tiver. Ah, pastor, agora que eu aceitei Jesus, a minha vida piorou. Não piorou nada. É que quando você aceita Jesus, uma luz acende, e quando a luz acende, a sujeira aparece. Não piorou nada. O que aconteceu é que a luz cuja qual agora você trouxe para a sua vida, mostrou uma sujeira que você não via enquanto estava na escuridão. Faz parte da vida. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que colocam os céus em primeiro lugar, pessoas que trazem clareza para aquilo que vai fazer, sofrem menos. Terceiro, vamos lá? Verso de número 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça uma porção seca. Deus agora vai criar fundamentos, bases,
firmeza, um ambiente estável. Antes de construir qualquer coisa, ele cria a luz para ver o que está fazendo, clarear o ambiente, e agora ele cria firmeza, solidez, estabilidade. Está lá no Novo Testamento: não construa sua casa sobre a areia, terreno instável. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. É isso que ele está fazendo. O processo é esse: é fé, é os céus primeiro, o processo é clareza, o processo é firmeza, estabilidade. Quando você começa a usar isso, seus negócios, sua vida, sua família começam a enfrentar aparentemente um número muito menor de adversidades. Não, as adversidades são as mesmas. O cara construiu a casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio o vento, veio a enchente. E o cara construiu a casa sobre a areia, e veio a chuva, e veio o vento, e veio a enchente. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que a mesma coisa que vem para o obediente, vem para o desobediente. A mesma coisa que vem para aquele que constrói a casa num terreno firme, vem para aquele que construi a sua casa num terreno instável. Eles enfrentam os mesmos problemas, só que quando a casa dele não cai, o outro olha e diz: nossa, a tempestade que veio sobre a minha é muito mais forte do que veio sobre a dele. Não! A tempestade é a mesma, a base e os fundamentos é que são diferentes. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Não há uma liberação no mundo espiritual para tentar destruir você mais do que a mim. Não é assim que funciona. Mas as bases fazem a diferença. E é isso que Deus está mostrando. Eu crio porções secas. Verso 11. Agora, nessa porção seca, de dia, pela fé, certo? Os céus governando, diz assim: produza a terra que ele criou firme, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, segundo dê o fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente está nela sobre a terra. Preste atenção, o que Deus está criando é sustentabilidade. O que Deus está criando agora é legado, é aquilo que uma árvore vai deixar depois que virar um móvel, virar um barco, virar carvão. O que ela fez? Por polinização, por semente, pelo que seja, ela deixou um legado. Você vê hoje, né, insetos principalmente, aranhas, louva-a-Deus, certo? Que quando eles vão copular com a fêmea, depois que copula, a fêmea come ele. Ele vira comida da fêmea, depois que copula com a fêmea. E por que é que ele vai lá sabendo que vai morrer? Porque antes de morrer ele deixou um legado naquela fêmea, certo? Mas um montão de aranhazinha na viúva negra, certo? Presta atenção, o que é isso? Deus está dizendo: olha, a árvore traz nela o legado para a próxima, ou seja, a sustentabilidade. É importante nós fazermos coisas. Hoje, o que eu vejo de gente hoje, que já teve vida boa antes e que hoje vive uma desgraça, não conseguiu fazer algo que criasse uma sustentabilidade, um legado. É isso que Deus está falando. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Árvore, pegue o seu fruto e dê para ele uma direção. Ensine o menino, para quê? Para que haja sustentabilidade. Você olha para o nosso país,
E vê desde, me perdoa, não estou falando de política, não, mas desde o governo Fernando Henrique. Se você pensa, o Brasil enfrenta, né, corrupção e roubo, não é de hoje, não é governo do PT, não é governo Bolsonaro, não é de hoje que roubam. E se você pensa que o maior prejuízo que nossa nação viveu foi roubar dinheiro, não, foi mudar a mentalidade das nossas crianças. Esse é o nosso maior prejuízo. A sensação que nós não temos uma geração para substituir cargos relevantes. Esse é o maior ultraje que nós enfrentamos. A Bíblia diz aqui que é sustentabilidade, ensina o menino o caminho que deve andar. Sabe o que Jesus diz? Eu preciso que esse evangelho seja sustentável, eu preciso que um legado seja transmitido. Então ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizai. Porque o que ele está dizendo? Para isso ir e continuar forte daqui a 2000 anos, eu preciso semear nas pessoas. Sustentável. Hoje tem gente que não tem amigo de longo prazo, não consegue um emprego de muito tempo, não consegue ficar na igreja por muito tempo, não consegue estudar por muito tempo, não consegue sequer ver um vídeo por muito tempo. Se ele passar de 3, 4 minutos, você não vê. Áudio. Eu já falei isso aqui. Áudio. Esse dia deu uma encrenca com a minha mulher, que ela mandou um áudio acelerado. Eu acelerei, não sabia? Escutei a voz dela passando rápido, Léo. Falei que essa mulher está nervosa comigo assim. Meu filho aqui desacelerou, e eu falei, caraca, você calmou sua mãe rápido. Mas as pessoas estão sem paciência, sabe? Quando nós olhamos, é isso que Deus está dizendo. Verso 16, vamos aqui, que eu não posso passar do horário. Olha só no verso 16, vamos lá, só para a gente voltar. Ele cria tudo pela fé, dando o estilo de vida, né, que nós viveríamos pela fé. Segundo, ele diz que a prioridade é o céu. Terceiro, ele traz clareza para tudo que vai fazer. Quarto, ele traz firmeza, bases, estabilidade. Quinto, ele traz sustentabilidade e legado. Sexto, fez 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O que Deus está mostrando agora na criação fala sobre governo, sobre domínio. Ele cria 2 astros para oferecer governo. Ele cria as estrelas para dar direção, domínio. É o que Deus está conversando com Caim. Quando o coração de Caim está naquela situação, o que Deus diz para ele? O pecado jaz à porta, mas a você cumpre o domínio, o governo. Hoje eu vejo pessoas desgovernadas. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não preciso parar de usar o celular durante o culto, eu não consigo parar de conversar, eu não consigo nada, eu não tenho domínio sobre nada, eu estou sempre endividado. Eu não tenho governo de nada, minha casa é uma bagunça, minha vida é uma bagunça, é tudo sempre uma bagunça, porque eu nunca consegui governar. São os princípios básicos que Deus está estabelecendo. Quando nós entendemos e colocamos isso como prática na nossa vida toma um novo rumo. Vamos lá, verso 28. Deus os abençoou. Tudo isso é Gênesis 1. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, depois de construir tudo pela fé, os céus em primeiro lugar, clareza, firmeza, sustentabilidade, certo? Governo. Agora ele diz ao homem: você vai cuidar de tudo isso.
É você que vai cuidar. Você vai colocar nome nos animais. Você vai fazer a manutenção. Preste atenção. Ao homem aqui é dado tudo aquilo que eu entregar à sua mão para você fazer pela fé, para você fazer colocando os céus em primeiro lugar, para que você faça com conhecimento e clareza, com firmeza, com estabilidade ou sustentabilidade, com domínio e governo. Você vai precisar fazer manutenção e cuidado. É sempre assim. Quem rege sua vida nesses parâmetros sofre menos. Talvez você olhe para a minha vida e diz assim: poxa, pastor, eu vejo a vida do senhor, poxa, eu acho uma vida legal, nunca vi o senhor sofrendo, nunca vi o senhor muito preocupado, endividado, com problemas tão grandes. Hoje eu posso falar para você, mais de 90% dos problemas que eu resolvo não são meus, são dos outros. Eu diminuí tanto a minha margem de problemas, que eu ganhei muito tempo para ajudar os outros a resolverem as dele. É assim que funciona. E por quê? Porque eu comecei a aplicar as coisas. Vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que o que Deus acha disso? Ah, Deus aprova? Então tá bom. Não é porque Ele aprova que eu vou fazer. Eu vou lá dar uma olhada, porque Ele aprovou, mas eu posso estar envolvido num ambiente equivocado. Isso é firme ou não? Há um tempo atrás, numa igreja antiga, vieram oferecer, pelo menos para mim, eu não sei quem lembra disso, que a gente podia ganhar dinheiro conseguindo a vaga de um caminhão ou de um carro num determinado lugar. Você pagava 70 mil e ganhava 8 por mês. Olha que negócio da China. Você dava 70 e ganhava 8, Jorge. Até o olho do pastor cresceu. Mas o que eu fiz? Eu quis saber onde é que o carro trabalhava. Onde é que o caminhão ficava estacionado. E aí eu descobri que não tinha carro nem caminhão. Eu falei, mas como é então que nós ganhamos um negócio que não tem? Não tem, mas está não sei aonde, está não sei aonde. Aí quando eu botei luz, eu falei, esse troço tem para mim não. E um dia eu fui falar sobre isso na igreja, de gente que tinha colocado dinheiro e perdeu. Sabe o que eles fizeram? Desviou. Foi tudo embora. Nossa, o pastor falou. Você está rindo? Cuidado que você pode estar rindo de você, em outra situação. Então a nossa proposta é essa. Quando você olha para Gênesis 1, lá no finalzinho, o 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele foi até descansar no 7º, de tão feliz que ele ficou. Estava tão bom, o quê? O ambiente que ele criou para o homem viver. Com firmeza, clareza, estabilidade, sustentabilidade, governo, certo? Tudo. Ele falou, esse negócio é tão bom que eu vou dormir. Vou descansar um pouquinho, né? Dormir não, que senão eu fico fora do texto. Não, que aí os teólogos de plantão, nossa, que heresia, não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Então tem que me retratar. Não, o inimigo usa umas pessoas, já para botar defeito na mensagem. Certo? Mas deixa eu falar com Deus dormindo então, tá bom? Ele diz para os discípulos, aí rapaziada, vão dar um pulinho do outro lado do mar. Ele entra no barco e dorme. Porque o que ele está dizendo? Eu não tenho mais nada para fazer por vocês. Profeta Isaías, que poderia eu mais fazer a minha vinha que não tenha feito. Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Plantei uma vinha no outeiro fértil, cerquei, limpei das pedras, construí uma torre, construí nela um lagar, e eu esperava que desse elas uvas boas, mas deu uvas bravas. Que poderia mais eu fazer? O que há mais entre mim e a minha vinha? É Deus falando no profeta Isaías. O que Deus está falando para mim e para você? Olha, como é que é o seu nome? Maria, sabe o que Deus está falando? Maria, eu criei tudinho para você dar certo, Maria. O ambiente tudinho, Maria, não se lasca não. Porque eu criei tudo para você dar certo.
Se você está dando errado, tem alguma coisa de errado. Onde, pastor? É o Satanás. Não é. Deixa o pobre coitado do diabo. Já é chifrudo sem ter mulher. É uma tormenta, o pobre coitado. Você está entendendo? Escuta o que eu estou te falando. O maior vilão da sua vida é você. Porque os princípios, e eu termino aqui, está aqui, ó. Viva pela fé. Em primeiro lugar, o céu. Faça as coisas de forma clara. Traga firmeza e estabilidade. Sustentabilidade e legado. Governo e domínio. Manutenção e cuidado. E aí foi muito bom. O que? Tudo. Casamento muito bom. Trabalho muito bom. Caminhada de fé muito bom. Certo? Tudo é bom. Aí lá uma vez ou outra, para não ficar bom assim demais. Aí tem uma briga com a esposa. Aí tem uma encrenca com o filho. Cabeça de rolinha. Certo? Aí você tem uma crisezinha financeira. Aí, porque tem que ter uns probleminhas assim para dar uma. Certo? Agora uns probleminhas lá uma vez ou outra. Porque tem gente que sofre há tanto tempo que você não vive. É uma saga e o vento levou. Está na hora de você mudar de estilo de vida. Sobre a importância de ser sal e luz. São duas coisas que estabelecem um referencial, que atrai para si a atenção. Ok? A Bíblia diz que todo aquele que acende uma lâmpada não a esconde embaixo da cama. A proposta da lâmpada é ser colocado num ponto bem visível, até porque para que se aproveite o máximo possível da luz daquela lâmpada. O sal é a mesma coisa. Ele é aquele que cumpre seu papel sem a necessidade de chamar a atenção. Todas as vezes que alguém, numa comida principalmente, falar do sal, é porque a comida provavelmente não está legal, certo? Se alguém falar do sal, é porque ou tem sal demais, ou tem sal de menos. Dificilmente alguém vai falar, nossa, o sal está na medida certa. Então a proposta de Deus é criar seus servos, porque as duas comparações são para nós, sal da terra, luz do mundo, é que nós nos tornemos uma referência para outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Ou seja, alguém que não pertence àquela nação, mas que vai para uma base daquela nação em outra nação. Certo? Você vai no centro do Rio de Janeiro, ali próximo a Presidente Antônio Carlos, há algumas embaixadas, dentre elas a dos Estados Unidos. Aquele ali é um território, é considerado um território americano dentro do território brasileiro. É assim que funciona. Nós recebemos informações bíblicas de que somos embaixadores de Deus, ou seja, a nossa casa, a nossa vida deve ser uma extensão do céu na terra. Por isso, a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, ele não disse, eu vou para o teu reino. Ele disse, que venha o teu reino. Certo? Por isso, Jesus ensinou a mulher samaritana, ora vem, que nem nesses montes e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus estava dizendo é, onde estiver um adorador, aquele lugar vira um ambiente de adoração. A minha proposta hoje é mostrar como pastor local, como pastor itinerante, certo? Normalmente a função de ensinar o que eu vou ensinar aqui hoje
é uma função do pastor local e não do itinerante, certo? O itinerante normalmente leva uma palavra que tem por propósito alcançar vidas, promover salvação. Mas um pastor local, ele precisa estar pronto a preparar as ovelhas, as pessoas, para lidarem com qualquer tipo de situação, seja ela favorável ou não, agradável ou não. Precisamos estar preparados para tudo. Então, o tema da minha mensagem hoje é 2 mundos. Quanto mais rápido nós entendermos isso, quanto mais rápido nós diferenciarmos isso, mais fácil a nossa vida pode se tornar. Então eu quero que você olhe para a sua vida e para você como você é pertencente de 2 mundos. Vou te dar os textos primeiro e depois eu vou falar. É importante você entender desde já que quando você está vivo nesse corpo físico, os 2 mundos se conectam, ok? Então, enquanto você estiver vivo, tá certo? Você é pertencente aos 2 mundos. A parte física, e nós vamos ver isso, e a parte espiritual. Depois que você morre, ok? Aí você não pertence mais a 2 mundos. Você perde a conexão com o mundo físico, ou seja, enquanto você está vivo, você está conectado nos 2 mundos. Depois que você morre, você está conectado a um só. Entender isso talvez possa te ajudar a lidar com algumas situações, e vamos aos textos para que eu possa afirmar isso para você. Gênesis, preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Imaginemos que você tem um filho. E vamos imaginar que você vai escrever um livro a respeito da vida que esse filho pode ter. Esse livro, então, tem 66 capítulos. Você deseja que seu filho seja abençoado, que ele seja próspero. Me diga, por favor, para não correr o risco de seu filho não conseguir ler o livro todo, talvez ele fique desanimado, talvez ele vá alegar que não entenda as escrituras que você escreveu. Se você quisesse garantir o sucesso desse seu filho, você colocaria essa informação em qual capítulo, ou em qual capítulo desse livro? Qual capítulo? Você colocaria no 1º. Se pudesse, então, ser mais assertivo, em qual página do 1º capítulo você colocaria essas informações que você considera importante para que seu filho tenha uma vida legal? Em qual página? Pois é isso que Deus fez. Percorrer o 1º capítulo da Bíblia é tirar de lá, e eu já fiz isso aqui em outra ocasião, não vou fazer hoje, tirar os ensinamentos que, se forem colocados na ordem correta e aplicá-los, não tem como sua vida ser um desastre, ser um caos. Não tem, é impossível, tá certo? É só para você entender como Deus cuida de nós, o carinho e o cuidado, tá certo? Algumas pessoas até não gostam da frase, o Senhor vai te abençoar. Tem gente que, se você disser isso para ele, ele já vai te rebater. Deus não vai me abençoar, ele já me abençoou. Isso é uma verdade, tá certo?
talvez não precisaria ser dita com tanto radicalismo, mas preste atenção no que eu vou te mostrar hoje e julgue entre mim e a minha palavra, entre o que você quer viver e o que você vive. Se você não está disposto a mudanças para viver o que quer, pelo menos seja forte o suficiente para se adaptar ao que está vivendo. Tá certo? É uma decisão que você tem. Eu não consigo mudar. Então tá bom, pare de reclamar, se adapte a essa dor, a essa escassez, a essa dificuldade, a esses problemas e vive esse estilo de vida. É um desejo, vamos dizer assim, é uma escolha sua. Desejo não, é uma escolha. Mas vamos lá ao texto, porque eu tenho 5 textos para mostrar a você. Gênesis 1:1, está aí a aplicação dos 2 mundos, abrindo a Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós fomos e estamos expostos aos 2 mundos, a eternidade nos céus, ok? A eternidade, que ela é mais subjetiva, ela é mais tímida na manifestação, tá certo? Por exemplo, quando eu subo aqui para falar, quando eu faço alguma coisa, eu canto, eu toco, quando eu apareço na execução de alguma coisa e eu recebo do que eu fiz os resultados, certo? Eu sou admirado por aquilo que eu faço, porque eu sou visto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já recebi boa parte do pagamento pelo que eu fiz. A Bíblia diz que há um galardão do outro lado. E não se espante se hoje você vê alguém que prega, que canta, que faz aqui, e um dia, quando virarmos essa página para o outro mundo, você vê alguém que estava sentado aí, que nunca pegou nesse microfone, com um galardão maior do que o que subiu aqui. Pastor, mas como pode ser isso se essa pessoa não fez quase nada? Ela pode até aparentemente não ter feito quase nada, mas ela não recebeu reconhecimento nenhum. E quem não recebe nada aqui, pode ter certeza que vai receber lá, porque Deus é justo. Então eu já estou tentando te avisar, certo? Que às vezes é legal fazer sem aparecer. Tá bom? Para depois não dar confusão. Eu sei que no céu não vai gerar isso, não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas eu só estou te explicando como funciona. Então os 2 mundos, terra e céu, ok? Os 2 são importantíssimos, não podemos negligenciar nenhum nem outro. A Bíblia é bem clara, o céu vem primeiro e sempre vai ser assim, porque a Bíblia quer dizer que esse é o mundo mais importante, porque ele é eterno, tá certo? Mas isso não menospreza o segundo mundo, o mundo terreno, certo? O mundo material. Então, aqui nós somos expostos como filhos a entender, existem 2 mundos, um passageiro e transitório. Salmo 90, verso 10, ao homem está determinado viver, certo? E o prazo de vida é curto, ok? Você vai para Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. É assim que funciona. Então você está exposto a esses 2 mundos, o material e o espiritual. Aí Marcos, no capítulo 8, no verso de número 36, vai dizer alguma coisa muito importante para nós adicionarmos a esse entendimento. Marcos, capítulo 8, verso 36, por favor. Depois nós vamos ao 6:33, tá bom? Vamos lá? Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Aqui está falando dos 2 mundos também. O que adianta alguém ter carro, casa, dinheiro, ter um bom casamento, que ia bem seus filhos, ter saúde, ter imóveis, ter bens, ser um empresário? O que adianta essa pessoa ir muito bem no mundo material, no mundo terreno,
e ter problemas com o mundo espiritual que é eterno. Novamente a Bíblia está me alertando. Isso não significa que eu não posso ter todas essas coisas. Eu já vou te mostrar. Mas o que a Bíblia está dizendo, respeitem a ordem dos mundos. Aprenda a lidar com isso. Tá certo? Não adianta nada alguém, tá certo? Ganhar o mundo inteiro, ser bem-sucedido neste mundo e perder a sua alma. Pastor, mas então é melhor você ganhar a alma e perder o mundo? Também não concordo com você não. Eu acho que dá para ir para o equilíbrio. Dá para ganhar o mundo, para ser bem-sucedido, dá para viver uma vida decente, digna, favorável e sem a necessidade de perder o mundo. Eu não gosto de ir para essa extremidade não. Eu só me preocupo com o mundo material porque as coisas vão ficar assim. Aqui, o ensino bíblico não é esse. Não é assim que funciona. Você vai pegar os patriarcas no Velho Testamento, ok? Você vai ver todos eles vivendo um ambiente equilibrado, tá certo? O que você pode talvez querer olhar é para os mártires do Novo Testamento, e aí você não vai encontrar gente que vive muito, mas para a época todos eles eram considerados, ou a grande maioria, bem-sucedidos. Na época de Pedro, ser dono de um barco e ter uma pequena cooperativa de pesca, já fazia esse cara alguém que estava muito à frente dos outros. Você vai ver a postura do apóstolo Paulo, você vai ver a própria profissão e a postura do Mateus, que era cobrador de impostos. Você vê que todos eles tinham uma estrutura legal, tá certo? Então é importante criar esse equilíbrio. Então a Bíblia diz que eu tenho que ter o cuidado, certo? Para não me preocupar demais com o primeiro mundo, ok? Que é esse mundo físico, material que estamos inseridos, e perder a alma. Mateus 6,33, eu acho que eu tinha falado Marcos, mas é Mateus 6,33, depois Lucas 12. Mateus 6,33. Só voltar um. Está no 34. Volta para mim para o 33. Isso. Buscai primeiro o reino e a sua, e todas essas coisas, presta atenção, não está escrito todas as coisas. Tem gente que quando lê esse texto, lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é todas estas. E se você quiser saber o que são estas, é só ler os versículos anterior. Olha como é que é simples. Não andeis ansiosos, não se preocupe com a sua roupa, com a comida, não se preocupe. É isso que a Bíblia... Para de dizer que a Bíblia está dizendo que vai te dar tudo. Adaptando um texto, tá certo? Então, está bem aqui, buscai primeiro o quê? O primeiro reino, aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1, tá certo? Aquilo que nós lemos em Marcos. Agora, então eu busco primeiro o reino e a sua, e então todas essas coisas materiais necessárias, emprego, casa, carro, todas essas coisas me serão. Isso é só você ler anterior, o que a Bíblia está dizendo é isso. Eu busco primeiro prioridade, por quê? Porque é eterno, está certo? Está lá na Bíblia. Não busque tesouro na terra, onde traça, ferrugem e ladrão pode roubar, mas buscai tesouro no céu, onde não há traça, ladrão, nem ferrugem. A Bíblia está falando de dois mundos, esse aqui e o outro que virá depois. Lucas 12, 5. Esse culto é mais curtinho, então não dá para... Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois
de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Preste atenção. Olha o que o texto está dizendo. 2 mundos. Eu vou dizer a vocês a quem vocês devem temer de fato. Não temam aqueles que podem matar apenas o corpo. Ok? Ou seja, acabar com a sua vida terrena. Tema aquele que pode, além de acabar com a sua vida terrena, depois disso, ainda lançar você no inferno. Ou seja, os 2 mundos estão postos aí de novo. Apocalipse 21:8. Olha o que está escrito. É aquela relaçãozinha. Apocalipse 21:8. Vamos lá? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá, certo? No lago que está, certo? Queimando como fogo e enxofre, a saber, a segunda, preste atenção, segunda morte, e não primeira morte. O que é primeiro? A conotação da palavra morte aqui, de uma forma muito simples, é só separação. Você morre quando a parte espiritual que está em você, fora o sistema elétrico, todas essas questões, tá certo? Mas aí falando da espiritualidade, quando a alma ou o espírito deixa o corpo, perdão, há a primeira morte. O espírito se separou do corpo. Essa é a primeira morte. Tá certo? O texto está dizendo que há uma segunda morte além da primeira. Pastor, o que seria a segunda morte? A segunda separação. A primeira separação é quando o espírito se separa do corpo. A segunda separação é quando a alma se separa de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. É assim que funciona. E Jesus foi mais enfático nisso. E aqui eu termino os textos. João 11:25. Ele está conversando com a irmã de Lázaro. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a quem crer em mim, ainda que morra. É isso que Jesus está dizendo. Mas como não faz sentido, ainda que morra, viverá? Como é que pode? Ou ele está morto ou viverá. É porque aqui está falando de 2 mundos. O indivíduo aqui, ele está morto para o primeiro mundo, mas está vivo para o segundo mundo, certo? O indivíduo aqui tem o espírito que se separou do corpo, então ele morreu a primeira morte, mas ele não tem a alma separada de Deus, então ele é alguém que vai viver a vida eterna. Deu para entender um pouquinho essa questão dos 2 mundos? Porque agora eu preciso te dar algumas informações que não são bíblicas e que vale a pena você refletir. A primeira delas, aprender a administrar sua vida deverá ser sua maior prioridade. A primeira coisa que você deve aprender é administrar sua vida. Que vida é essa? É a vida que me coloca em 2 mundos. Então eu tenho que aprender a administrar minha vida dentro desses 2 mundos. E para isso vem o número 2. Eu preciso entender de fato que ela é dividida em 2 estruturas: física, material, humana, biológica. Você está entendendo? Coisas dessa terra. Mas também entender que ela é espiritual. E para isso, na nossa mente precisa ser implantado a visão de que isso é uma verdade. E mais do que isso, eu tenho que buscar entender, separar e, o mais importante, administrar.
Eu tenho que entender, são dois mundos, eu pertenço a ele. Eu tenho que separar o que é espiritual do que é material. E eu tenho que aprender a administrar. Porque eu posso ouvir vozes na minha cabeça, na minha mente, que não vêm do mundo espiritual, e sim do mundo físico, que também é emocional. Se eu não tiver condições, se eu quiser pegar coisas materiais e inseri-las num campo da espiritualidade, eu posso ter sérios problemas. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso parece duro, parece alguém de... Mas eu preciso nortear. Porque é isso que eu estava falando com Deus quando eu estava preparando essa palavra. Vocês caminham comigo. Então não posso aplicar a visão de uma outra pessoa no que diz respeito a reino. Deixa eu te falar, na minha cabeça, fé não paga a conta. Fé não compra as coisas. Você está entendendo? Comprar as coisas por fé, para mim é irresponsabilidade, a não ser se Deus orientou você. Não pode. Deus orientou você? Então tá bom. Pastor, eu comprei um carro pela fé porque Deus falou. Pode ter certeza, seu carro nunca vai ficar com uma prestação atrasada. Seu carro nunca vai ir para a busca e apreensão. Agora, se em algum momento ele for, você pode ter certeza, não foi Deus que falou com você. Porque Deus não é irresponsável. Esse dia alguém falou comigo assim: pastor, o senhor vai orar por um carro que Deus me deu? Eu falei, claro, cara. Quem te deu? Foi Deus. Eu falei, não, isso eu sei, você já falou. Eu quero saber quem Deus usou para te dar. Ele falou, não, mas não foi assim não. Eu comprei. Eu falei, não, peraí. Você sabe o que é algo dado? Dado é dado. Eu tenho um carro ali fora que está coberto, um vermelho, que eu estava reclamando no bom sentido. Certo? Eu estava lá no Tuninho, no bairro Amazonas, jantando, e eu perguntei a ele, Tuninho, ele é um cara muito bem sucedido, tu já ganhou carro? Que eu estava com uma encrenca, que pastor Gerson, de Petrópolis, ganha um carro atrás do outro. Eu nunca ganhei carro. Eu falei, tu já ganhou carro, Tuninho? O Tuninho falou, nunca ganhei não. Eu falei, eu também nunca ganhei. Esses caras ganham carro, fica contando ainda na igreja que ganha carro, só me deixa com raiva. Será que eu estou em pecado? Por isso que eu não ganho carro? Não estou reclamando não, que eu tinha dinheiro para comprar o carro. Mas eu também, falar que ganha seria legal. Peguei meu carro. Ele falou que não tinha ganho. E eu também não ganhei, peguei meu carro. E saí. Quando eu saí do Mendanha, que eu peguei a Avenida Brasil, o cara me manda a foto de um carro. E aí, pastor, olha que carro legal. Eu olhei, um Fusca, um Zé do Caixão, vermelhinho, bonito. Um troço, Fusquinha guarda-porta. Falei, nossa, que Fusca bonito. Ele falou, o senhor sabe quanto custa? Eu falei, rapaz, esse carro não tem mais preço, ele só tem valor. O preço dele é baixo. O valor vai de quem aprecia. Aí eu falei, mas nem me mostra. Porque se eu chegar com mais um carro antigo em casa, minha mulher me põe para fora. Gente, entre esse emaranhado todo, não deu uma hora. Aí ele me manda uma mensagem com a foto do carro. O carro é seu, pastor. Manda buscar. Então aquele carro vermelho que está ali, eu ganhei. O resto então comprar e ganhar é diferente, crente. Se você vai pagar, você não ganhou, você comprou. Entendeu? Não suba aqui para dizer que Deus te deu algo que Ele não te deu. Ele te deu condições de até quem vai orar precisa saber o que aconteceu. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter dado isso ao teu filho. Não, pastor, eu comprei, agora estou bem empregado, está sobrando um dinheirinho, tem um negocinho para receber, e está tudo certinho, a prestação está dentro do meu orçamento, então o senhor ora para eu não ficar desempregado nesse período, para pagar tudo certinho. Aí, ok? Então as pessoas precisam ter o cuidado para não misturar as coisas, administrar as duas vidas.
misturar as duas vidas pode ser desastroso, exaustivo e pior, pode prejudicar a sua fé. Pode prejudicar a sua fé. Se você não sabe diferenciar o que é espiritual, certo? Porque é material, porque é humano, você pode ter sérios problemas para vivenciar isso. E qual é um dos grandes desafios? É que a vida terrena, a vida neste mundo, ela está totalmente integrada a um outro ser humano. Talvez esse seja o grande desafio. A vida neste mundo, preste atenção, a coisa mais importante neste mundo, para Deus, são pessoas e não são coisas. A maior lição que nós precisamos aprender desses dois mundos, é que no mundo físico, tem muita coisa importante, significativa, sim, mas a coisa mais importante é o ser humano. O que nós hoje, se não prestarmos atenção, não estamos nos preocupando. Estamos perdendo o interesse, certo? E aí vamos precisar ter um amor incondicional. Não interessa, meu irmão. O cara é um mendigo, ele é um milionário, ele é hétero, ele é homo, ele é branco, ele é preto, não interessa. Você está entendendo? Ele é bom, ele é ruim, certo? Nós temos que ter um amor pelo outro de forma incondicional, mas aprenda, por favor, misturar amor ao próximo com proximidade com o próximo também pode ser um grande problema. Eu gosto e falo isso nas minhas palestras. Repita comigo assim: quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Quem começa achando que dá para viver com todo mundo, termina achando que não dá para viver com ninguém, porque não sabe separar. Você já viu alguém dizer assim: eu não conto mais nada para ninguém não, meu irmão. Chega. Você sabe por que as pessoas não contam mais nada para ninguém? Porque já contou para quem não devia e virou fofoca. Eu não ajudo mais ninguém não, cansei de ser bobo. Senão você continua bobo. Só que você foi um bobo que ajudou todo mundo, e agora virou um bobo que não ajuda ninguém. Porque você sequer é capaz de separar o necessitado do aproveitador. E se alguém te fez mal e te deixou mal, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu mestre, ele é seu discipulador. Ele foi tão bom em te fazer maldade, mas tão bom que ele te ensinou, além de fazer maldade para você, ele fez você ficar mal também. Então hoje as pessoas vêm falar comigo, eu vejo a confusão que essas pessoas estão. Ela não sabe o que é material, não sabe o que é espiritual, ela não sabe que no material pode ter questões neurais, né? Pode ter questões biológicas, pode ter questões emocionais, elas estão todas atrapalhadas. Então ela está procurando relacionamento com outra pessoa, certo? Nessa confusão mental, e aí enfia o mundo espiritual, dizendo que o mundo espiritual tem que trazer uma pessoa para a vida dela, e aí a vida vira uma loucura. Então eu vou te dar algumas, uma coisinha importante também, se você quer entender sobre esse mundo que você está inserido. Ele não trabalha com compensação. Não acredite nisso. Ok? Eu dou umas cestas básicas aqui, mas eu tenho um relacionamento extraconjugal aqui. Eu faço bem aqui e faço mal ali. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra dois tipos de água. De uma mesma árvore
não se dá dois tipos de fruto. É assim que funciona. Então, por favor, tá certo? Cuidado com essa visão. Eu tenho visto, até que no nosso meio eu não vejo muito. Fora, certo? É muito comum ver isso no meio dos abastados, sabe? Das pessoas de recursos, que aí manda oferta para não sei onde, manda dinheiro para não sei o quê, é o Vale do Jequitinhonha, é aquilo ali, e faz umas casas para não sei o quê, e manda, e você vai falar com ele, ele vem conversar com você, como se ele tivesse pagando, ok, pelos seus delitos. Muito cuidado, porque nenhum dos dois mundos funciona desse jeito, não. Nenhum, nem o físico funciona assim. A maioria dos físicos, quando você faz muito por alguém, tá certo? Ele também não é capaz de reconhecer. Então, pastor, como é que eu faço para lidar com os dois mundos? Eu te mostro aqui. Quer ir bem no mundo espiritual? Conheça a Bíblia. E conheça a verdadeira Bíblia. Pastor, tem Bíblia falsa? Não, não tem Bíblia falsa. Tem interpretações que fogem da verdade. Mas pastor, como é que eu me afastaria disso? É muito simples. Lendo você mesmo. Quando você deixa os outros lerem por você, você vê um escândalo daquele, na época, eu não lembro o repórter que foi, entrevistando um senhor que leu adúltera, e leu adultera no lugar de adúltero, certo? E isso fez com que ele pegasse a mulher do membro. O pastor, ele leu assim, vai lá e adultera com a mulher do seu irmão. Ele mostrou o texto para o irmão disse, é isso que está escrito? É, então pega. Quando o repórter foi entrevistar ele, o pastor, o repórter disse, não, mas não está escrito adultera não, está escrito adúltera. Ou ainda bem que o senhor me falou. Mas já tinha pego, a casa já caiu. Sabe qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas fica com a leitura dos outros. Aí está assim de gente na internet, ensinando tudo de qualquer jeito. Tá certo? Aí a sua vida está toda bagunçada, porque você fica escutando aqui, escutando ali, escutando lá. É um problema sério. Então você quer ir bem na sua vida espiritual? Conhecimento bíblico. Segunda coisa para a vida espiritual, oração. Eu tenho muito cuidado quando falo sobre isso, porque tem duas coisas que me movem. Cláudio Duarte, talvez não seja o seu modelo, estou dando a vocês porque eu sou pastor da igreja, então como pastor, de certa forma, eu tenho um modelo a oferecer. A Bíblia é bem clara, você nunca será ouvido pelo muito pedir, está na Bíblia. Mas pastor, a Bíblia diz, orai sem cessar. Sim, mas a pauta da sua oração, que deve ser incessante, não deve ter a ver com você. O problema não é o tempo que você ora, são duas coisas que você tem que ver. A pauta. Se a coisa mais importante neste mundo físico é o bem-estar das pessoas, a Bíblia diz, devo orar pela paz de Israel, devo orar pelos necessitados, devo orar pelos doentes, eu preciso canalizar minha oração em prol das outras pessoas. E quando a Bíblia diz orai sem cessar, a maioria das pessoas entendem que a oração é para si mesmo. E quando você precisa orar muito por você, é porque você normalmente negligencia a administração de mundo físico. Isso é uma realidade. Então não é o quanto você ora, é a pauta. Eu converso muito com minha esposa. Tá bom, eu quero saber qual é a pauta. Isso é que vai dizer sobre a intimidade de vocês. Não é o quanto vocês conversam sobre os filhos, sobre a igreja, mas quando é que a conversa tem a ver com vocês? O amor de vocês, a comunhão de vocês, a união de vocês. Quando a pauta, sabe? Porque a pauta é o assunto
que é importante. Então eu preciso da verdade e eu preciso da oração, porque a oração também me ajuda a entender aquilo que eu li. Terceiro, obediência ao que eu li. Olha, depois de Deus, a pessoa que mais entende de Bíblia se chama Satanás, o diabo. Ele é o maior entendedor de Bíblia mas ele é obediente? Sim ou não? Então qual é a diferença entre Satanás e um cristão? É que Satanás conhece a Bíblia, mas não obedece. E o cristão conhece a Bíblia e obedece. Então o mundo espiritual eu preciso conhecer e obedecer isso. Quer melhorar o mundo espiritual, o relacionamento nessa área e nesse ambiente? Jejue. Jejum estabelece de uma forma simples duas coisas: poder e proximidade. É isso. No jejum você se aproxima de Deus e adquire do jejum poder para enfrentar coisas que sem ele você teria muito mais dificuldade. Tudo isso é mundo espiritual e bons relacionamentos. Salmo 1. As coisas sempre começam ali no início. Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja as folhas não caem, e os frutos, está tudo escrito lá no Salmo. Então, se eu quero desenvolver uma vida espiritual, você vai me perguntar, pode ver, meu filho está aqui. Você perguntar a ele quantas vezes me viu jejuando, me viu orando, me viu... Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Certo? Não tem a ver com o que as pessoas estão vendo que você faz, a não ser que você queira estabelecer um exemplo. Aí é outra coisa. Tá certo? Mas é importante nós entendermos isso. Então eu quero desenvolver o mundo espiritual, o que é que eu faço? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu obedeço a Deus, eu jejuo e eu estabeleço bons relacionamentos. Bom, então vamos agora sair do mundo espiritual e vamos para o mundo físico. O que é que eu tenho que fazer para entender e viver bem no mundo físico? Primeiro, de tudo que se deve guardar, guarda em primeiro lugar o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, é o que diz a Bíblia. Guardar sua mente, guardar seus pensamentos, observar o que você está assistindo, o que você está conversando, o que está entrando. A mente, sabe o que ela é? Ela é como se fosse um almoxarifado. Pensa, você vai numa empresa e vê o almoxarifado. Se você observar o almoxarifado da sua loja, todo mundo vai saber o que sua loja vende, porque o que sai na loja é exatamente o que entra no almoxarifado. Então, não é difícil saber o que você está vivendo, é só olhar o que você está fazendo, é só olhar as suas escolhas. Quando você olha para alguém e vê o que ele está fazendo, como ele está se posicionando, não tem como entrar nele coisas boas e sair coisas ruins. Isso é uma coisa muito simples. Por isso que eu estou dizendo, não tem que espiritualizar. Isso aqui não. Guarda o seu coração, porque está nele, ou é dele que procede as saídas da vida. Segundo, aprenda, está na Bíblia, o dinheiro por tudo responde. Aprenda a administrar dinheiro, aprenda a lidar com ele, ou você vai ter problemas para o resto da sua vida, uma vida apertada, uma vida regrada, uma vida desafiadora, porque a Bíblia diz, o dinheiro por tudo responde.
Aí o que você quer fazer? Negligencia a administração, dinheiro, e vamos para a oração, para pedir a Deus para abrir porta. Então está desconectado esse negócio. Eu não estou dizendo que você não deve orar por isso, ok? Eu estou dizendo é que precisa haver uma conexão, tá certo? Terceiro, volta para cá também no mundo físico, bons relacionamentos. Assim como o mundo espiritual requer de você, certo? O mundo físico, você vai precisar estabelecer bons relacionamentos, escolhas. O ano vai virando, o que você faz no final do ano? Quantas pessoas no final desse ano vão sair da sua vida? Vão sair da sua intimidade? Vão deixar de ser próximas? E vão deixar lugares para próximas pessoas? Uma das coisas mais abençoadas numa floresta, sabe o que é? O sol. Entra numa floresta e você pode ver uma árvore bem fininha e ela está toda tortinha assim, ó. O galinho vai para lá, às vezes ela está desse tamanhozinho, já foi 3 ou 4 voltas. Sabe o que ela está tentando? Pegar o sol que entra pela clareira. Onde ele tiver, o calor tiver, ela vai tentando. Entra e você vai ver o tamanho das árvores grandes e a dificuldade das árvores pequenas de sobressair. Sabe o que elas estão esperando? A queda de uma árvore grande, porque todas as vezes que uma árvore grande cai numa floresta, sabe o que ela abre? Uma clareira. E todas as vezes que uma clareira é aberta, sabe o que acontece? O sol passa a alcançar árvores que nunca receberam o sol, e aí agora elas começam a crescer. A vida é do mesmo jeito, mas seu ciclo nunca muda, e provavelmente sua história também não. Mundo físico se muda com trabalho. Não dê lugar à preguiça. Quanto mais você trabalhar, pastor, eu trabalho demais. Tá bom. Tem bons relacionamentos? Não. Administra bem dinheiro? Não. Guarda o coração para ter saídas para a vida? Não. Então provavelmente você deve estar bastante cansado e com resultados bem ruins. Isso deve estar te cansando, está exaustivo. Lembra quando eu disse lá em cima? Ok? Isso vai te dar exaustão, cansaço e pode até prejudicar a sua fé. E no mundo físico, acredite na biologia. Acredite no sistema neural. Acredite. Pare de achar que tudo é do mundo espiritual. Cuide. Hoje a viagem que eu fiz até chegar no aeroporto, eu fui com um cientista, ele estava indo para Copenhague, é Dinamarca, é isso? É isso? Ele estava indo para Copenhague, ok? Por uma conferência onde ele ia palestrar e nós viemos 2 horas conversando. E eu vi a importância de entendermos isso, o que somos nesse corpo aqui. Quanto mais rápido nós entendermos isso, irmãos, mais fácil vai ficar. Ah, pastor, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse, mas ele também disse: eu vim para que tenham e a tenham em. Então decide o que você quer ficar. Você quer isolar um texto e viver ele? Eu vou respeitar. Só que, goste você ou não, existem 2 mundos. Você está inserido nele, ok? Então, aprenda a administrar, ou aprender a administrar a sua vida deve ser sua prioridade. Entender que ela funciona em 2 estruturas vai ser para você algo libertador. Mais do que entender isso, implantar uma visão na nossa mente, buscar entender, separar e administrar. Se você mistura os 2 mundos, não sabe o que é espiritual, não sabe o que é físico, não entende o que ouve, não entende o que fala, se atrapalha quando compra, se atrapalha na escolha de pessoas.
E aí, inevitavelmente, isso vai ser desastroso, exaustivo, e é só uma questão de tempo até a sua fé ser abalada. Essa é a verdade. Conheça a Bíblia, ore, obedeça, jejue e ande com boas pessoas. Isso vai fortalecer você para o mundo espiritual. Guarde seu coração, aprenda a administrar dinheiro, tenha bons relacionamentos, trabalhe e acredite que às vezes você vai precisar de um ansiolítico, às vezes você vai precisar de um profissional da área da saúde emocional, às vezes você vai precisar de um psiquiatra, certo? Porque por não acreditar nessas coisas, até hoje, na igreja, não só na igreja, mas na maioria dos lugares, se você falar, eu estou indo no psiquiatra, alguém vai falar, fulano está doido. Só para você entender como funciona. Está na hora de melhorarmos a nossa vida. E isso não depende de Deus, depende de nós.